Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse tutorial super pedido, que é maravilhoso, que é o tutorial da base quadrada perfeita. Então vou ensinar para vocês, vou dizer quantos pontos eu usei para ela ficar quadradinha assim, e vou ensinar vocês a fazer esse contorno aqui em ponto baixíssimo, que dá uma super estrutura para a peça final. Além disso, também vou te dizer qual é o meu tipo de quina preferida, vou te ensinar essa quina também para deixar o cesto bem retinho. Bora lá pro tutorial? Para iniciar a nossa base reta, a gente vai começar fazendo correntinhas. Então, antes da gente começar, antes de tudo, eu preciso dizer que se você é iniciante e não conhece os pontos básicos ainda, vai lá no vídeo de pontos básicos, tem versão 10 canhota, eu vou deixar linkado aqui, que é super importante antes de começar a fazer outras peças, tá? Então, dito isso, para começar, a gente vai fazer correntinhas. Então, eu gosto de fazer aqui, vir com a agulha por dentro. E aqui você pode fazer quantas correntinhas você quiser, tá? Esse tipo de receita funciona para o tamanho que você quiser, é só você adaptar a quantidade tanto de pontos iniciais quanto a quantidade de carreiras. Para não ficar uma peça muito grande e eu conseguir apresentar melhor no vídeo para vocês, eu vou fazer 11 correntinhas e eu vou explicar por que um número quebrado assim. Então, 11 correntinhas. Aqui minhas 11 correntinhas, e por que eu sempre faço um número quebrado assim? Eu sempre coloco uma correntinha a mais do que o número total de pontos que eu quero que a minha carreira tenha. Aqui eu quero que ela tenha no total 11 pontos. E o que acontece? Quando a gente vai começar o trabalho, a gente vai fazer essa base toda em ponto baixo, vai e vem. Para fazer isso, a gente sempre pula a primeira correntinha do trabalho. A gente vem na segunda. Por quê? Se eu vier direto aqui, ó, olha o que acontece para fazer um ponto baixo. Isso se desfaz. Então, eu preciso sempre pular a primeira para garantir que vai ficar certinho. É essa primeira correntinha aqui que vai dar altura para o nosso ponto baixo. Agora, a gente vai começar os pontos baixos. Então, mais uma vez, repetindo, eu vou pular a primeira correntinha, venho aqui com a minha agulha pegando, ó, apenas o tracinho de cima da correntinha. Então, tá vendo? A correntinha tem um tracinho embaixo e um em cima. A gente pega só o de cima e faz o ponto baixo. Normal, não faz muito apertado. Outra dica super importante para base reta é não fazer os pontos muito apertados, porque senão sua base vai ficar repuxando. Sabe quando o cesto fica com as quinas todas repuxadas para cima? Então, esse é um dos motivos. Base reta precisa ter o ponto bem larguinho, tá? Para dar caimento. Então, você vai colocar um pontinho baixo para cada tracinho desse. Não tem segredo, é só ir fazendo os pontos baixos aí até o final da sua carreira. Então, faz aí que eu vou fazer aqui. Ó, gente, fiz aqui, perceba uma coisa, ela sempre vai enrolando. Então, uma coisa fundamental também desse tipo de peça é ir ajeitando cada carreira, tá? Isso é super importante pro caimento. Ó, é só fazer isso que isso vai ajudar a peça a ficar mais retinha no resultado final. Então, chegamos aqui, fizemos todos os pontos. Se você parar para contar, vai ver que tem exatamente 10 pontos baixos aqui, por mais que a gente tenha começado com 11 correntinhas, justamente por aquilo que eu te expliquei. Agora, para a gente continuar o trabalho, a gente, sempre que chegar no final de uma carreira, vai subir uma correntinha e vai virar o trabalho. Tenta sempre virar para o mesmo lado, porque facilita o fio não ficar embolando, tá? Então, viramos, você vai ficar com essa visão. E o próximo passo agora é colocar um ponto baixo para cada ponto de base. O que é ponto de base? Tá vendo aqui em cima dos pontos, ó, que fica uma correntinha? Cada correntinha dessa é um ponto de base. Então, a gente sempre vem com a agulha, ó, aqui é o primeiro. Sempre vem com a agulha pegando o ponto de base todo e fazendo um ponto baixo para cada uma delas. Só isso, ó, vim aqui, fica bem no buraquinho, peguei o ponto de base, fiz um ponto baixo, ó, só isso. Mais uma vez, vem no buraquinho e fecha o ponto baixo. E vai ajeitando sempre a sua peça. Faz isso até o final da carreira, que eu vou fazer aqui também. Gente, cheguei aqui no final da carreira, deixei para fazer o último ponto com vocês. Percebam que ainda tem um último pontinho de base aqui, ó. Tá vendo? Então, vou pegar ele, fazer o último ponto.
Se você tem dificuldade para enxergar os pontos ainda, vale a pena você colocar um marcadorzinho de ponto. Então, essa aqui é a hora de você colocar o marcador de ponto. Antes de começar a próxima carreira, você pode colocar aqui, ó, um marcadorzinho de ponto para sempre saber onde é o último ponto da carreira e não correr o risco de fazer diminuições sem querer, ou aumentos também, que pode acontecer. Então, chegamos ao final de mais uma carreira. Como eu disse, sempre que chegar no final, faz uma correntinha, vira o trabalho e continua colocando um ponto baixo para cada ponto de base, exatamente do mesmo jeito. A partir daqui, é só isso que você vai fazer até o tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu acho que são necessárias, de acordo com a espessura do fio que eu tô usando direitinho, para essa base ficar mais quadradinha. Mas se você quiser fazer retangular, quadrada, enfim, você vai criando aí as carreiras de acordo com o tamanho que você precisa, tá? E que você quer. Então, é só ir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegou no final da carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho. Faz o ponto baixo até o final, sobe uma correntinha, vira o trabalho, e assim até onde você quiser. Depois que você fizer esse trabalho até o tanto que você quiser, aí eu venho explicar para vocês. Assim que eu fizer aqui, eu venho explicar para vocês como é que a gente faz para contornar essa base, finalizando ela, preparando para a subida. Finalizei aqui todas as carreiras que eu queria fazer, então para esse cesto ficar bem quadradinho, eu fiz 10 carreiras no total de pontos baixos, contando já com aquela primeira que a gente fez. Então tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Lembrando que quando a gente contornar, esses lados vão aumentar, então vai ficar bem quadradinho. Inclusive, repara uma coisa comigo, tá vendo, ó, que essa carreira aqui já tá bem certinha? Já tá com os pontos de base em cima dela? Então, a gente vai contornar a nossa peça, ó, só nesses 3 lados. Esse último aqui não é contornado, tá? Então, ó, repara aqui dos lados, ainda não tá certinho, ainda não tem um ponto de base ali em cima dos pontos. Isso daqui é importante para a subida do cesto. Então, a gente vai contornar, e isso também é importante para na hora de você tirar as medidas, saber se tá ficando do tamanho que você quer, você entender que ela não vai crescer mais para esse lado, vai crescer só para cá, para lá e vai aqui para baixo, tá bom? Então, esse é o momento que a gente começa a fazer as quinas. Óbvio que vai ter uma quina em cada ponta dessa. Eu fiz um vídeo aqui ensinando 4 tipos de quinas para você colocar na sua base reta, retangular, quadrada. E aí, aqui eu vou ensinar a minha favorita, que é a que eu mais gosto, a que eu mais tenho usado ultimamente. Mas se você quiser outras opções, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui quando eu postar, provavelmente ele vai sair depois desse tutorial. E aí você escolhe qual que vai funcionar melhor para sua peça, tá bom? Então, vamos começar a fazer a quina. Percebam que aqui a gente já fez o último ponto da carreira, certo? As quinas sempre são feitas com todos os pontos da quina no mesmo ponto de base, no mesmo buraquinho, tá vendo? Porque assim a gente consegue fazer uma curva com os pontos. A quina que eu mais tenho feito ultimamente é a seguinte. Logo após você fazer o seu último ponto baixo aqui na carreira, você vai fazer um meio ponto alto. Então, laça o fio, vem aqui no buraquinho, no mesmo buraquinho de onde está vindo esse ponto. Pesca o fio, traz aqui pra frente e fecha. Ó, ficou com 3 alças aqui na agulha. Fecha, tudo junto. Fez um meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha que não pode ser muito apertada, ela tem que ser um pouquinho mais folgadinha, ó, para fazer essa viradinha aqui, e no mesmo buraquinho, ó, mesmo ponto de base, faz um ponto baixo. Então, vem aqui, faz um ponto baixo e já ajeita. Olha só a carinha que já deu pra quina. Esse tipo de quina deixa bem retinho, ó, tá vendo? E, gente, lembra sempre de ajeitar, sempre ajeitando, moldando o trabalho, é fundamental. Se você não quer a quina tão marcada assim, vai lá nesse vídeo que eu te falei das 4 quinas diferentes, porque tem uma mais arredondada que funciona super para vários tipos de peça, tá bom? Então, continuando, agora a gente vai começar a contornar, colocar pontos baixos aqui. Como é que a gente faz isso? Observa que a base tem um padrão de pontos, então olha só.
Tá vendo que aqui tem uma carreira de tracinhos, aqui tem esses buraquinhos, ó. Tá vendo que tem buraquinho aqui? Aqui tem um tracinho logo embaixo do... Aqui tem um buraquinho logo embaixo do tracinho, tá vendo? A gente vai usar esses padrões para colocar a agulha certinho neles para colocar os pontos certos. Não sai enfiando a sua agulha em qualquer lugar não, tá? Então, ó, aqui no padrão que a gente achou, o primeiro, ele é desses buraquinhos e observa. É sempre um tracinho e o outro na diagonal, tá vendo que eles estão meio na diagonal? Então, nesse da diagonal, o que eu gosto de fazer? Em vez de vir com a minha agulha, ó, direto no buraco, porque quando eu botar o ponto aqui, olha o que acontece. Vai ficar um buraco maior na minha base, tá vendo? Conforme eu vou fazendo, ela vai fechando um pouco, mas se o seu fio tiver mais fino, o buraco vai ficar bem evidente. O que eu faço para dar uma resolvida nisso? Observa comigo. Esse tracinho diagonal aqui, ó, tem 2 nele, tá vendo? Se você separar aqui com a agulha, tem 2. Eu vou no meio desses 2 e aqui atrás pegando um terceiro que fica aqui para trás, ó. Tá vendo? Botei no meio dos 2, tem aqui um terceiro, laço o fio, faço um ponto baixo aqui. Olha o que acontece. Dessa forma, esse tracinho aqui, que era o segundo, ele faz um volume e o buraquinho diminui, tá vendo? Conforme a gente for fazendo, vai ficando mais evidente. Então, aqui o próximo padrão é esse tracinho. A gente vem com a agulha, faz um ponto baixo aqui, lembrando de não fazer muito apertado. Gente, esses pontos aqui do contorno, principalmente, larga mais a mão, solta aí mais a mão, deixa eles mais larguinhos, senão a sua base vai ficar repuxada, tá? Ó, mais uma vez a gente veio aqui, venho no meio dos 2 tracinhos, pegando aquele lá de trás também, e faço um ponto baixo. Ó, tá vendo? Conforme a gente vai construindo, a base vai ficando mais fechadinha. Vim aqui no próximo, que é um tracinho, e você vai repetir isso por toda a base, tá? Esse mesmo esquema. Então, chegando aqui no final, na próxima quina, vou mostrar para vocês as quinas, que é importante para repetir, para fixar bem o padrão para vocês. Então, chegamos aqui, ó, no último buraquinho da quina, tá vendo? Esse é o último buraquinho. E a gente vai fazer o nosso padrão. Então, é um ponto baixo, que é sempre o último ponto, antes de começar a quina. Em seguida, a gente faz o meio ponto alto. Agora, a correntinha. E no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Fizemos aqui, vem, dá ajeitada, molda aqui o trabalho, ó. Tá vendo? Essa correntinha aqui que eu fiz ficou um pouquinho larga, eu vou apertar mais ela, não tem problema ter que desfazer. Ó, só fazer de novo o ponto, não tem problema nenhum. Viu? Fizemos outra quina. Agora, nesse pedaço aqui, onde é que eu pego com a agulha? Vou mostrar pra vocês. Observa comigo também que, tá vendo que tem esses buraquinhos aqui? Eu coloco a agulha exatamente aqui. E aí, tem um detalhe nessa parte. Dependendo de quantas carreiras você fizer, a visão que você tiver nesse pedaço aqui vai ser diferente. Eu fiz 10, então a visão agora ficou o avesso de um ponto baixo, que é sempre um Vzinho com um tracinho. Se você tivesse feito uma carreira a menos que eu, por exemplo, você teria ficado com essa visão aqui, ó. Tá vendo como ficou diferente? Ficou só o Vzinho e esses tracinhos em cima? Então, não tem problema nenhum, sua visão tá diferente que a minha. Isso depende do tamanho que você fizer, só muda o lugar onde você vai colocar a agulha, tá? Então, se tivesse aqui, eu ia colocar a agulha, ó, sempre... Deixa eu mostrar aqui com a minha agulha. Sempre nesses buraquinhos. Então, eu viria com a agulha pegando aqui para fazer o ponto baixo. Com essa visão aqui, é também os buraquinhos, ó. Tá vendo? Bem onde fica o tracinho. No final das contas, é o mesmo lugar, mas muda a visão. Então, para não confundir vocês, estou mostrando os dois lados. Porque você pode ter escolhido fazer com uma quantidade diferente de carreiras que eu. E eu não quero confundir ninguém. Então, dito isso, a gente vai ajustar aqui a agulha, o fio na agulha. E vem em cada buraquinho desse. Então, ó, aqui tem um, venho aqui, faço um ponto baixo e sempre ajeitando a peça. Ó, próximo buraquinho.
Assim, vai fazendo isso até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu explico pra vocês como fazer essa quina. Finalizei minha carreira aqui, agora a gente vai começar a próxima quina. Como eu disse, sempre faz todos os pontos da carreira até o final, colocando um ponto baixo, que sempre o ponto baixo é o último, não deixa ponto de base sobrando aí. Então, aqui a gente fez o último. Essa cordinha, ó, que ficou solta, que é do começo das correntinhas, eu já vou escondendo aqui, tá? Conforme o trabalho, vou explicar pra vocês. Então, para fazer mais uma quina, a gente vem, faz o meio ponto alto, ó, e eu já vou prendendo junto essa cordinha solta, tá vendo? Então, faz aí o meio ponto alto, faz uma correntinha, não muito apertada, e em seguida, faz um ponto baixo no mesmo buraquinho. Então, fiz aqui um ponto baixo, ó, e ajeita esses pontos. Pronto, fizemos mais uma quina. Continuando o trabalho, mais uma vez a gente vai reparar aqueles padrões. Então, ó, aqui tem um buraquinho, aqui também, aqui tem aquele tracinho diagonal, mais uma vez, onde a gente vai colocar a agulha no meio aqui, deles dois. É só ir observando, tá? Então, venho aqui, mais uma vez, já vou aproveitando, escondendo esse fio, pra já adiantar meu acabamento no final. Ó, aqui, venho no meio, dessa forma, e fazendo os pontos. Só isso, vai fazendo até chegar aqui no final, que eu vou ensinar o acabamento pra vocês, o fechamento. Cheguei aqui no último pontinho, tá vendo como o cesto tá bem quadradinho? Então, sempre ajeitando a ponta, ó, e ele já ficou bem maior do que aquelas correntinhas iniciais, né? Então, não se deixe enganar aí, achando que são poucas correntinhas, que cresce bastante mesmo. Vou iniciar a nossa última quina. Nessa última, tem uma coisa que a gente precisa observar, que é a seguinte. A gente vai fazer o meio ponto alto, então vem aqui no mesmo ponto de base, faz o meio ponto alto. A gente vai fazer uma correntinha para fazer a quina, mas a gente não vai fazer o ponto baixo. Por quê? Ó, com a correntinha a gente já vira a quina. Por que que a gente não vai fazer esse ponto baixo? Porque quando a gente fechar aqui essa carreira, se a gente fizer um ponto baixo, vai dar uma diferença nos tamanhos, justamente pela quantidade de pontos de base que fica em todos os lados. Então, você vai parar por aqui e eu vou te explicar o que a gente vai fazer em seguida. Então, depois de fazer o meio ponto alto e a correntinha, aumenta aí a laçada na sua agulha só para não perder isso de vista. E você vai cortar o fio, essa é a hora de cortar o fio. Eu gosto de cortar, ó, pelo menos medindo aqui esse tamanhozinho de um lado, porque eu acho que fica melhor distribuído o acabamento. Eu vou esconder o fio com vocês, ó, por esse lado todo, ao invés de colocar só no meio para não ficar um volume diferente, tá? Então, vou cortar mais ou menos aqui assim, sempre melhor sobrar do que faltar. Vem aqui, corta o fio. Deixa o fio que tá vindo do rolo de lado e solta, ó, esse fio aqui. Soltamos. Ó, tá vendo como é que tá a nossa base? Ela tá assim, tá soltinho. A gente vai fazer um fechamento invisível, tá? Eu confesso pra vocês que eu sempre prefiro cortar e ir fazendo os acabamentos do que tentar fazer fechamento em cima de fechamento. Eu acho que dá um volume que não precisa, só a gente caprichar no acabamento, tá bom? Mas, mais uma vez, isso é você quem decide, testa aí, vê se você gosta, vê o que é melhor pra você. Vou fazer o fechamento com vocês. Eu gosto muito de fazer o fechamento com agulha de tapeçaria. Se você não tiver aí, faz com uma agulha de crochê mais fininha, não tem problema nenhum. Então, com a agulha de tapeçaria, eu faço da seguinte forma. Pego a agulhazinha, que é essa aqui, coloco o fio dentro dela, assim, e a gente vai fazer o fechamento. Se você não tivesse essa agulha, por exemplo, o que você ia fazer? Pegar uma agulha menor, então, ó, uma agulha 5 milímetros, por exemplo, ia introduzir a agulha aqui, ó, na última correntinha, tá vendo que aqui tem uma? Na verdade, isso é um ponto de base, né, que tem formato de correntinha. Você ia pegar ela aqui com a sua agulha
ia puxar esse fio aqui pra trás, até o final. Com a agulha de tapeçaria, a gente faz o seguinte, a gente pega ela, passa a agulha por dentro da correntinha toda e traz o fio aqui pra trás. Então, dá pra você fazer esses movimentos aí que eu tô te explicando, tanto com a agulha de tapeçaria quanto com a de crochê, tá? Observa o seguinte, a gente precisa simular aqui, nessa junção, outra correntinha para ficar bem certinho. O que a gente fez agora foi simular um dos tracinhos da correntinha. Ela tem um de baixo e um de cima. A gente fez o de baixo agora, e em seguida a gente vai fazer o de cima. A gente precisa, ó, fazer isso aqui. Para fazer isso, a gente vem com a agulha de tapeçaria aqui, no meio da correntinha, de onde tá saindo o fio. Vem aqui no meio, passa o fio aqui por dentro. Assim. Olha só como fica o acabamento, super certinho. Isso chama acabamento invisível, não dá pra pessoa identificar onde começa e onde termina. A não ser que ela fique olhando ali, né, muito até achar. Mas, ó, fica bem certinho, bem bonito, o volume fica bem distribuído. Essa é a forma que eu mais gosto de fazer. E aí, aqui a nossa base já tá praticamente pronta. Se você quiser subir dessa forma, você pode. Mas eu vou te ensinar uma coisa que eu gosto de fazer para deixar a base reta mais firme, para o seu cesto ficar mais estruturado, tá? Depois de eu explicar o acabamento para vocês, a gente vai contornar essa base com pontos baixíssimos, de maneira que a gente suba a paredinha do cesto em cima deles, deixando a base bem mais estruturada. Mas enquanto isso, vamos fazer o acabamento, que é da seguinte forma. Então, ó, finalizamos aqui as quinas. Vim aqui no avesso da minha peça e vou começar a esconder esse fio por entre os pontos. Como é que eu faço isso? Eu gosto de acompanhar o desenho dos pontos, para ficar bem escondidinho. Então, eu tô aqui com a minha agulha, vou escolher alguns pontos aqui, vou começar a passar por dentro, bem certinho, sempre ajeitando. Então, ó, vou passar aqui por dentro desses, tá vendo? Tá vendo esses tracinhos? Eu sempre passo por dentro deles, porque fica bem escondido. Olha só, nem dá pra ver que tem um negócio escondido aqui, né? Só cuidado pra não puxar demais esse fio que você tá escondendo pra não deixar a última quina arredondada, tá? Então, ó, continua aqui. E eu gosto de fazer isso até o final da carreira. Então, só vira até o final da carreira. No fim, o que você pode fazer para deixar bem arrematado? Você pode usar um pinguinho de cola, pode ser cola de pano, se o tecido do fio for 100% algodão, pode ser cola universal, pode ser cola de artesanato, você quem escolhe. Se você não quiser usar cola, você pode dar um pontinho de costura aqui, mas cola só um pinguinho mesmo, não exagera, geralmente já resolve, tá? Pra ficar bem firme. E, ó, dessa forma a gente fez um acabamento perfeito, tá vendo? Agora você pode colocar um pinguinho de cola aqui, eu vou só cortar o fio pra adiantar pra vocês. E temos uma base quadrada, linda, maravilhosa, bem retinha, pronta. Agora eu vou ensinar uma segunda parte que é pra contornar essa peça e subir ela bem estruturada. O próximo passo para fazer a nossa base bem lindona com ela toda pronta, arrematada. Recomendo que você já deixe ela arrematada para facilitar a sua vida. A gente vem com o fio que a gente estava usando. Ah, uma dica legal. Se você puder, trabalha num lugar reto, sabe? Numa superfície plana. Pode ser uma mesa, um suporte, enfim, porque isso ajuda a dar caimento para essas bases que precisam ficar mais retinhas, tá bom? Então, para continuar, a gente vai escolher algum ponto de base dessa base que a gente fez. Pode ser qualquer um, bem aleatório mesmo. Eu geralmente gosto de pegar mais numa quina, porque assim fica menos evidente os acabamentos, tá bom? E principalmente as trocas de carreira na hora que a gente fizer a subida. Então, eu vou pegar aqui, perto de uma quinazinha. Vou pegar pra cá pra ficar mais claro no vídeo. Venho com o nosso fio, solto mesmo assim. Deixo um pedaço dele, ó, pra cá. Venho no meio, assim, dele. E laço, trazendo aqui pra frente. Dessa forma, viu? Ó, ele ficou pra cá.
Agora, o que a gente vai fazer é trabalhar essa base toda em pontos baixíssimos, contornando ela. Só pegando aqui, ó, no ponto de base. Não tem segredo nenhum. Só pegar nesse buraquinho aqui, tá vendo? A gente contornou ela toda, então vai ter isso. Da seguinte forma, ó, ponto baixíssimo, a gente introduz a agulha, pesca o fio, coloca essa laçada dentro dessa. Assim. Não se preocupa, porque esse primeiro ponto sempre vai ficar bem largo, a gente vai ajustar ele no final. O importante é cuidar da tensão dos pontos seguintes, tá? Eles não podem estar muito apertados, senão, mais uma vez, repetindo, vai repuxar a sua base. Então, laça o fio aí e vai contornando, ó, em pontos baixíssimos a sua base todinha. Olha só. Dessa forma. Nas esquinas, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só vai fazendo aí um ponto de base para cada pontinho baixo que você fizer e vai, ó, ajustando as esquinas, tá vendo? E, gente, mais uma vez, vou repetir porque é super importante isso. Ajeita a quina, sempre vai moldando o trabalho. Ó, tá vendo aqui como ficou a viradinha? Vai fazendo isso porque é super importante para o trabalho ficar bem retinho, bem certinho, tá bom? Então, é só você fazer isso até o final. Vou continuar aqui, no final venho mostrar para vocês o acabamento. Mas, gente, é só isso. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base desse, normal, inclusive nas esquinas. Finalizei aqui todo o contorno da nossa peça. Olha só como é que fica. Isso daqui dá uma firmeza, gente, que vocês não fazem ideia. Muda tudo na estrutura do cesto e ainda deixa esse detalhe fofo aqui, ó, de correntinhas na base. Tá vendo? Fica bem lindinho. Então, vamos para o acabamento, para a finalização da base. Como é que a gente faz? Acabamento invisível novamente. Ó, tá vendo que tem um espaço aqui faltando de um ponto? Não coloca outro ponto baixíssimo aqui. Chegou no ponto onde você fez o primeiro ponto baixíssimo, para. Ó, vai ficar a alcinha aqui, você vai cortar o fio. Então, mais uma vez, venho aqui, corto o fio, vou medir um tanto. Solto ele, soltei, e vou vir com a minha agulha de tapeçaria aqui. Se não tiver, use uma agulha menor de crochê, tá? É importante usar uma agulha menor, pelo menos, para não esgarçar os pontos, porque se você usar a que você já estiver usando, não vai ser muito legal. Então, mais uma vez, a gente vem aqui com a agulha de tapeçaria, pegando, ó, a correntinha toda seguinte, traz ela pra cá, fizemos o primeiro tracinho, tá vendo? Agora, a gente só vira aqui, ó, com a agulha de tapeçaria no centro da correntinha de onde tá vindo o fio e trazer aqui pra trás. Assim, ó. Perfeito, viu? Trouxe aqui pra trás. Agora, mais uma vez, gente, ajeitando as quinas. Ó, ajeita bastante essa quina aí. E vamos pros acabamentos aqui no avesso da peça. Ó, tá vendo? Essa correntinha ainda tá solta porque o fio aqui tá soltinho. A gente vai fazer os acabamentos, tanto desse pedacinho quanto desse. O que que eu faço? Esse daqui eu puxo pra cá e esse outro aqui eu escondo nesses pontos, tá vendo? Então, daquele esquema, só vem passando o fio, acompanhando o próprio movimento dos pontos, cuidando para não puxar demais, não deixar as esquinas repuxadas. Então, vem escondendo até chegar no final. Chegou no final, você vai dar um pinguinho de cola, dar um pinguinho de costura, fazer como você preferir. Então, vou finalizar aqui para terminar de mostrar para vocês. Tô mostrando bastante essa parte, porque vocês têm me pedido muito nos comentários para mostrar como eu faço os acabamentos. Então,
achei importante mostrar. Acabei aqui, cortei o fio, venho, botei o fio aqui na agulha de tapeçaria novamente. Vou esconder. Esse fio que ficou soltinho, eu gosto de passar, ó, por dentro desse tracinho aqui, que deixa ele mais preso. E a gente vira o trabalho passando por dentro dos pontos. Vai até o final para equilibrar aqui o volume na peça. E pronto. Finalizamos. Lembra de dar uma puxada, ó, quando terminar. E vou cortar o fio. Gente, nossa base quadrada perfeita está prontíssima. Olha só. Ai, fica muito linda, né? Pra subida, já tem vídeo aqui ensinando subida de cesto. É igualzinho a subida de cesto redondo, gente. Vou deixar o link linkado aqui. Mas, se vocês quiserem que eu faça a subida dessa base, me diz aqui nos comentários que eu gravo o vídeo pra não ter dúvida, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, espero que façam muitas bases quadradas por aí. Se fizer, me marca lá no Instagram e coloca a hashtag Elas Fazem, que é a hashtag da nossa comunidade, para eu ver e acompanhar o seu trabalho, compartilhar para as pessoas conhecerem também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para eu saber e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Um beijo e até a próxima!